Você já se perguntou o que acontece depois que damos nosso último suspiro? Para onde vamos? Existe um lugar para os justos e outro para os ímpios? Essas perguntas intrigam a humanidade há séculos. E hoje vamos explorar esse mistério sob a perspectiva da Bíblia, do livro de Enoque e de outros textos que abordam a vida após a morte. Prepare-se para uma viagem profunda ao desconhecido, onde o espiritual e o físico se entrelaçam. A vida após a morte é um dos maiores mistérios da existência humana. Todas as culturas, desde as mais antigas, buscaram compreender o que acontece além do nosso último momento aqui na Terra. Enquanto algumas tradições falam de reencarnação, outras mencionam paraísos celestiais e tormentos eternos. No entanto, o foco deste vídeo será a visão cristã sobre o destino das almas. Vamos desvendar o que as Escrituras dizem sobre o que ocorre após a morte e como o livro de Enoque pode complementar essa compreensão. Antes de mergulharmos no conteúdo, já deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso nos ajuda a continuar produzindo conteúdos como este e permite que mais pessoas reflitam sobre essas questões profundas. Compartilhe também sua opinião nos comentários. Qual é sua visão sobre a vida após a morte? Nós adoramos ouvir o que você pensa. A Bíblia é o ponto de partida mais claro para entender o que acontece depois que morremos. Versículos como Eclesiastes 9:5 dizem que os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco têm eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Essa passagem muitas vezes é interpretada como uma negação da consciência após a morte, mas como veremos, essa não é a visão completa que a Bíblia apresenta. O Antigo Testamento, de maneira geral, reflete uma perspectiva mais terrena da morte, muitas vezes mencionando o Sheol, descrito como um lugar sombrio onde todas as almas vão, tanto justas quanto ímpias. No entanto, essa visão é ampliada no Novo Testamento. Jesus frequentemente falou sobre o destino das almas, revelando que existem dois lugares distintos: o paraíso para os justos e um lugar de tormento para os ímpios. A parábola do rico e de Lázaro, encontrada em Lucas 16, 19 e 31, ilustra isso de forma clara. Lázaro, o pobre que sofreu na terra, é levado ao seno de Abraão, enquanto o rico, que viveu em luxo e negligenciou os necessitados, é enviado a um lugar de tormento no Hades. Essa descrição mostra não apenas uma distinção clara entre os destinos, mas também uma separação definitiva entre os dois estados. Mas o que exatamente é o seno de Abraão? Segundo a tradição judaica, era um lugar de consolo e paz para as almas justas, uma antecipação do céu. Já o Hades, frequentemente mencionado no Novo Testamento, é descrito como um lugar de sofrimento temporário, até o juízo final. Essa separação entre justos e ímpios no pós-vida é uma constante em várias passagens bíblicas. Além das Escrituras, o livro de Enoque, um texto apócrifo que não faz parte do cânone bíblico, oferece visões fascinantes sobre a vida após a morte. Segundo esse livro, existem múltiplos céus e lugares para as almas, organizados de acordo com sua conduta na terra. O terceiro céu, por exemplo, é descrito como um lugar de paz e alegria, reservado para os justos, enquanto outros níveis são destinados ao sofrimento e punição. Apesar de não ser reconhecido como escritura sagrada pela maioria das tradições cristãs, o livro de Enoque é frequentemente citado como uma fonte de sabedoria espiritual, complementando a visão bíblica. Voltando à Bíblia, a morte é vista como uma transição e não como um fim definitivo. Em 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14, Paulo escreve: "Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará, mediante Jesus, e com ele, aqueles que nele dormiram."
Isso reafirma a crença de que a morte não é o fim, mas o início de uma nova etapa em nossa jornada espiritual. Mas o que acontece com as almas entre a morte e o juízo final? A visão cristã tradicional é que os mortos entram em um estado intermediário. Os justos estão em paz, aguardando a ressurreição e o julgamento final, enquanto os ímpios experimentam tormento, antecipando sua condenação eterna. Essa ideia é corroborada em Apocalipse 20, 12 e 13, que fala do grande dia em que os mortos, grandes e pequenos, foram julgados segundo as suas obras. O conceito de ressurreição é central na teologia cristã. A Bíblia ensina que haverá um momento em que todos os mortos serão ressuscitados e enfrentarão o juízo final. Em Daniel 12:2 lemos: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Esse tema é ecoado em Apocalipse 26, que menciona a primeira ressurreição como um evento especial para aqueles que foram redimidos por Cristo. Ainda assim, a questão permanece. Os mortos estão conscientes agora? A resposta não é simples e depende de como interpretamos os textos bíblicos. Algumas passagens, como Eclesiastes, sugerem que os mortos estão em um estado de inconsciência. Outras, como a parábola de Lázaro e o rico, indicam que existe alguma forma de consciência e experiência após a morte. Essa dualidade de interpretações reflete a riqueza e a complexidade do pensamento cristão sobre a vida após a morte. Mas, independentemente da visão específica, uma coisa é clara: o destino eterno das almas é determinado pela fé em Jesus Cristo e pelas escolhas feitas durante a vida. A Bíblia enfatiza repetidamente a importância de viver de acordo com os princípios divinos, amando a Deus e ao próximo. Agora que exploramos essas ideias iniciais, que tal fazer parte desta jornada conosco? Inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos e compartilhe este vídeo com amigos que também têm interesse em temas espirituais. É um tema que merece ser refletido e debatido. Até aqui, já abordamos as principais ideias sobre o destino das almas após a morte, mas ainda há muito mais a explorar. Afinal, a vida após a morte não é apenas um tema de curiosidade. É uma questão que molda nossas escolhas diárias e nossa perspectiva sobre o futuro eterno. Vamos aprofundar ainda mais nossa análise, destacando as lições que podemos tirar das Escrituras e as conexões entre textos bíblicos e apócrifos. A Bíblia nos ensina que a morte é inevitável para todos os seres humanos. Hebreus 9:27 afirma: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois disto, o juízo. Este versículo resume dois dos principais aspectos da fé cristã sobre o pós-vida: a certeza da morte e a realidade do julgamento divino. Diferentemente de outras visões espirituais que defendem ciclos de reencarnação, o cristianismo vê a vida como uma oportunidade única para decidir nosso destino eterno. A ressurreição final e o julgamento são temas recorrentes tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Evangelho de João, Jesus declara: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem para a ressurreição da vida e os que praticaram o mal para a ressurreição do juízo. João 5, 28, 29. Essa afirmação não deixa dúvidas de que haverá um momento em que todos enfrentarão as consequências de suas escolhas. Mas enquanto aguardamos esse dia, onde estão os mortos? A doutrina cristã tradicional distingue entre o estado intermediário e o destino eterno. Esse estado intermediário é um conceito teológico que explica o que ocorre entre a morte e o juízo final. Para os justos, é um tempo de descanso e paz, onde estão conscientes de sua proximidade com Deus.
Para os ímpios, é um tempo de separação e sofrimento, como ilustrado na parábola do rico e Lázaro. O apóstolo Paulo oferece um vislumbre dessa esperança de paz no estado intermediário ao dizer: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1:21. Mais adiante, ele expressa seu desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Filipenses 1:23. Essas palavras indicam que, para os fiéis, a morte não é algo a ser temido, mas sim uma passagem para um estado de comunhão mais íntima com Deus. Além disso, o livro de Apocalipse nos apresenta a visão de João sobre o estado final dos justos. Ele descreve um novo céu e uma nova terra, onde Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Apocalipse 21, 3, 4. Este é o destino final dos redimidos, uma existência de alegria eterna na presença de Deus. Mas o que dizer dos ímpios? A Bíblia também é clara sobre o destino daqueles que rejeitam a graça divina. O Apocalipse fala do lago de fogo, um símbolo do castigo eterno para os que permanecem em rebeldia contra Deus. Em Apocalipse 20:15, lemos: e todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esse destino é descrito como a segunda morte, uma separação eterna de Deus e de tudo o que é bom. Aqui, é importante destacar que o castigo eterno não é algo que Deus deseja para ninguém. Em 2 Pedro 3:9 está escrito: o Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é paciente para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus oferece continuamente a oportunidade de redenção, mas cabe a cada indivíduo aceitar ou rejeitar essa oferta. Uma visão complementar sobre os destinos das almas é encontrada no livro de Enoque, que detalha níveis celestiais e infernais. Segundo Enoque, os justos são levados a um jardim paradisíaco, repleto de luz e alegria, enquanto os ímpios enfrentam tormentos em um lugar de trevas. Essa descrição, embora simbólica, reflete a dualidade dos destinos mencionada na Bíblia. Além disso, o livro de Enoque destaca o papel dos anjos como mensageiros e guardiões das almas, uma ideia que ressoa com as Escrituras, onde frequentemente vemos anjos envolvidos no cuidado dos justos. Embora o livro de Enoque não seja parte do cânone bíblico oficial, ele oferece insights interessantes sobre a cosmovisão judaica e cristã primitiva. Seus relatos podem ser interpretados como um convite para refletirmos sobre nossas próprias ações e escolhas, à luz da eternidade. Outro aspecto fascinante da vida após a morte é a questão da consciência dos mortos em relação ao mundo físico. Muitos se perguntam: meus entes queridos falecidos podem me ver? Eles sabem o que está acontecendo aqui na Terra? A Bíblia não dá uma resposta direta a essa pergunta, mas há indícios de que os mortos têm algum nível de percepção espiritual. Por exemplo, em Hebreus 12:1, lemos sobre uma grande nuvem de testemunhas que nos rodeia, o que alguns interpretam como uma referência aos santos que já partiram e observam nossa jornada. Ainda assim, é importante não confundir essa ideia com a prática de tentar se comunicar com os mortos, algo que a Bíblia condena explicitamente. Em Deuteronômio 18, 10, 12 está escrito: entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Esse alerta nos lembra que nossa confiança deve estar em Deus, e não em práticas ou crenças que desviem nossa atenção dele.
Dessa forma, a questão da consciência dos mortos é uma área onde precisamos equilibrar curiosidade com fidelidade às Escrituras. O foco principal da mensagem bíblica é que, independentemente de o quanto sabemos sobre o estado atual das almas, o mais importante é estarmos preparados para nosso próprio encontro com Deus. Por isso, a Bíblia constantemente nos chama ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. Em João 14:6, Jesus declara: "Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Essa é a essência da mensagem cristã. A salvação está disponível para todos, mas só pode ser encontrada em Cristo. Estamos apenas começando a desvendar os mistérios do que acontece após a morte. Se você está gostando desta reflexão, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações sobre os próximos vídeos. Aqui, sempre buscamos trazer luz a temas que tocam a essência de nossa existência. Compreender a vida após a morte não é apenas um exercício intelectual, mas uma questão que tem implicações práticas e espirituais profundas. O que acreditamos sobre nosso destino eterno molda nossa maneira de viver, nossas prioridades e até mesmo a forma como enfrentamos os desafios do dia a dia. Então, neste bloco, vamos aprofundar ainda mais nossa reflexão, explorando como essas verdades espirituais podem transformar nossas vidas. A visão cristã sobre a vida após a morte nos ensina que o propósito da existência não é apenas viver para o aqui e agora, mas sim preparar-se para a eternidade. Essa perspectiva é um chamado para que vivamos de forma intencional, investindo em valores eternos como amor, justiça e fé. Em Mateus 6:19-20, Jesus instrui: "Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam." Essa passagem nos desafia a refletir sobre onde estamos colocando nosso coração e nossos esforços. Outro aspecto importante é o papel da graça divina na nossa salvação. O apóstolo Paulo explica em Efésios 2:8-9: "Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie." Isso nos lembra que a salvação não é algo que podemos conquistar por mérito próprio, mas um presente que Deus nos oferece por meio de Jesus Cristo. Ao aceitar essa graça, somos chamados a viver uma vida que reflita nossa gratidão e obediência a Deus. A morte, que muitas vezes é vista como o maior medo da humanidade, é descrita na Bíblia como uma transição para algo infinitamente maior. Para aqueles que colocaram sua fé em Cristo, a morte não é o fim, mas o começo de uma nova vida em comunhão com Deus. Em 1 Coríntios 15:55-57, Paulo declara triunfantemente: "Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei." Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa passagem reflete a confiança de que, através da ressurreição de Jesus, a morte perdeu seu poder sobre nós. Ainda assim, muitos se perguntam: o que acontece exatamente no momento da morte? Embora a Bíblia não forneça todos os detalhes, há algumas pistas que podemos considerar. Em Lucas 23:43, Jesus diz ao ladrão na cruz: "Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso." Isso sugere que para aqueles que morrem em Cristo, há um estado imediato de comunhão com Deus. Ao mesmo tempo, as Escrituras indicam que haverá uma ressurreição final e um juízo em que todos prestarão contas de suas vidas. E quanto aos que nunca ouviram falar de Jesus, ou não tiveram a oportunidade de conhecer o Evangelho? Essa é uma pergunta que gera debates entre teólogos e estudiosos cristãos.
Alguns defendem que Deus, em sua justiça e misericórdia, julgará cada pessoa de acordo com a luz que ela recebeu. Romanos 2, 12, 16 sugere que até mesmo aqueles que não têm a lei são julgados com base em suas consciências e nas obras que realizaram. No entanto, o foco da mensagem cristã é que a salvação plena e a vida eterna são encontradas em Jesus Cristo, conforme afirmado em Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Uma das características mais notáveis da visão cristã sobre a vida após a morte é a esperança. Mesmo em meio à dor da perda de entes queridos, essa esperança nos sustenta. Em 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18, Paulo conforta os cristãos dizendo que não devem se entristecer como aqueles que não têm esperança, porque haverá um reencontro com os que já partiram em Cristo. Ele escreve: pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Esse ensino nos lembra que, embora a morte seja dolorosa, ela não é o fim para aqueles que creem em Cristo. Pelo contrário, é o início de uma nova etapa, onde todas as lágrimas serão enxugadas e a comunhão com Deus será plena. Essa promessa é uma fonte de conforto e encorajamento para os cristãos em todo o mundo. Além das lições espirituais, a Bíblia também nos ensina a viver com um senso de urgência. Em Tiago 4,14, lemos: vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Esse versículo nos lembra da brevidade da vida e da importância de fazermos escolhas que tenham impacto eterno. A vida é um presente precioso e, como tal, deve ser vivida de forma que glorifique a Deus e traga significado verdadeiro. O livro de Enoque, embora não faça parte do cânone bíblico, reforça a ideia de que a vida terrena é uma preparação para o que está por vir. Ele descreve os diferentes destinos das almas com base em suas escolhas e ações na terra, destacando a justiça de Deus. Esses relatos nos convidam a refletir sobre como estamos usando nosso tempo e nossos talentos, e se nossas vidas estão alinhadas com os propósitos divinos. Outro tema importante é a questão do legado que deixamos. Embora nossas ações não possam nos salvar, elas refletem nossa fé e são testemunho para os outros. Em Mateus 5,16, Jesus nos encoraja: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Nossas vidas devem ser um reflexo da graça e do amor de Deus, impactando aqueles ao nosso redor. Por fim, é essencial lembrar que Deus nos chama a viver com uma perspectiva de eternidade. Em Colossenses 3:2, somos instruídos: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Isso significa que, embora vivamos neste mundo, nossa verdadeira pátria está nos céus. Essa perspectiva nos ajuda a enfrentar as adversidades com coragem e a viver com propósito, sabendo que tudo o que fazemos tem um impacto eterno. Se você chegou até aqui, é porque este tema também ressoa profundamente em seu coração. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Compartilhe este conteúdo com amigos e familiares e continue conosco nesta jornada de descobertas espirituais. Até aqui, exploramos a visão cristã sobre a vida após a morte, os destinos das almas e como isso molda nossa maneira de viver. Para concluir, vamos refletir sobre a relevância prática desse tema e como ele nos inspira a buscar um relacionamento mais profundo com Deus. A vida após a morte não é apenas um conceito abstrato.
Ela tem implicações diretas em como enxergamos nossos dias na Terra. Saber que nossas escolhas têm um impacto eterno nos convida a reconsiderar nossas prioridades. O apóstolo Paulo descreve essa dinâmica em 2 Coríntios 4, 17 e 18, onde ele afirma: pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Este é um chamado para olharmos além do presente e vivermos com os olhos fixos no que realmente importa. Quando pensamos na eternidade, também somos lembrados da importância de nossa missão na Terra. Jesus, em sua grande comissão, instruiu os discípulos a fazerem discípulos de todas as nações. Mateus 28, 19, 20. Esta é uma responsabilidade que carrega consigo um senso de urgência, pois sabemos que cada pessoa tem apenas esta vida para decidir seu destino eterno. Além disso, a promessa da vida eterna nos dá força para enfrentar as dificuldades. Romanos 8,18 nos encoraja com estas palavras: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Essa esperança é um dos maiores presentes que o cristianismo oferece, uma perspectiva que nos ajuda a superar os desafios com coragem e fé. Mas e quanto àqueles que ainda não conhecem essa mensagem de esperança? O tema da vida após a morte também nos chama a sermos testemunhas do amor de Deus, compartilhando sua graça com outros. Em 1 Pedro 3,15, somos instruídos a estarmos sempre preparados para responder a todos que pedirem a razão da nossa esperança. Esse é um convite para vivermos de maneira que reflita a luz de Cristo e inspire outros a buscarem um relacionamento com Ele. A compreensão de que existe uma eternidade à nossa espera também transforma nossa maneira de lidar com perdas. Quando um ente querido parte, o luto é inevitável, mas, como cristãos, não somos consumidos pelo desespero. Em 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14, Paulo nos lembra de que temos esperança porque cremos na ressurreição e no reencontro com aqueles que já partiram. Essa certeza traz conforto em momentos de dor, fortalecendo-nos a seguir em frente. Além disso, o conhecimento sobre a vida após a morte nos desafia a sermos melhores administradores do tempo e dos recursos que Deus nos deu. Em Efésios 5, 15 e 16, lemos: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Essa é uma chamada para vivermos com propósito, aproveitando cada oportunidade para fazer o bem e glorificar a Deus. A reflexão sobre a vida após a morte nos leva a reconhecer a soberania de Deus. Ele é o Criador e Juiz de toda a humanidade, e seu plano para nós vai muito além do que podemos imaginar. Em Isaías 55, 8, 9, Deus declara: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isso nos lembra de que, mesmo quando não entendemos completamente os mistérios da vida e da morte, podemos confiar em sua sabedoria e bondade. O livro de Apocalipse conclui a narrativa bíblica com uma visão gloriosa da eternidade. Em Apocalipse 21, 1-4, João descreve: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens.
Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Essa promessa final encapsula a esperança cristã. Um futuro de alegria eterna na presença de Deus. Por outro lado, Apocalipse 20:15 também traz um alerta solene sobre o destino daqueles que rejeitam a graça divina. A separação eterna de Deus é o resultado da escolha de viver afastado dele. Este é um chamado urgente para refletirmos sobre nossa caminhada espiritual e garantirmos que nosso nome esteja escrito no livro da vida. A vida após a morte é um tema que transcende culturas, épocas e crenças. Para os cristãos, ela não é apenas uma ideia, mas uma realidade fundamentada nas Escrituras e na pessoa de Jesus Cristo. Ele que venceu a morte e prometeu vida eterna a todos os que nele creem, é a razão pela qual podemos viver com confiança, esperança e propósito. Se você ainda não tomou a decisão de colocar sua fé em Cristo, este é o momento. Ele está sempre de braços abertos, oferecendo perdão, paz e um futuro eterno em sua presença. Em João 3,16, Jesus nos assegura: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada de reflexão sobre a vida após a morte. Se este conteúdo tocou seu coração, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Aqui, continuaremos explorando temas que iluminam a nossa fé e nos conectam ao propósito eterno que Deus tem para cada um de nós. Até o próximo vídeo.